Segunda Guerra Mundial. Vou compartilhar a tela com vocês. Tem um microfone aí aberto. A pessoa até espirrou. Saúde. Essa pessoa que está com o microfone aberto aí deu um espirro que deve ter contaminado toda a tela com o corona aí, que esse espirro. Mas saúde é quem espirrou, não sei quem foi. Página de número 32. Vamos lá. Gente, deixa eu fazer uma pergunta e uma colocação. A pergunta: vocês têm alguma dúvida da unidade passada? Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, me procura lá no chat para que eu possa ajudá-los aí a solucionar as dúvidas que vocês tiverem. Apesar que aquela aula ficou gravada, né? Aquela aula está gravada. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Agora melhorou. Estava sem óculos. Sem óculos é meio ruim. Se eu vou corrigir as lições. Tá, Giovanni, então, eu tenho que corrigir as lições, porém, como eu disse para vocês, como cada aula nossa ocorre em 14 dias, ou seja, hoje é dia 12, só para o dia 24, mais ou menos, nós vamos ter outra aula. Né? Então, assim, vai demorar bastante tempo. Então, eu quero, primeiro, ver se a gente faz os conteúdos, aí depois eu volto corrigindo cada um e tirando dúvidas. Entendeu? Aí depois fica mais fácil para a gente, de alguma forma, estudar. E aí a gente vai chegando perto aí, porque como só tem uma aula, né, por semana, é quase que impossível conseguir. Se eu for corrigir tudo, a gente não sai do mesmo lugar. Se não der tempo, eu mando as correções para vocês. Tá? Eu não tenho problema de mandar as correções. Geralmente, quando eles colocam plantão de dúvidas, aí eu uso o plantão de dúvidas para fazer essa correção. Aí, mas a gente vai dar um jeito aí, tá? Então, se tiver alguma dúvida, por isso que eu estou falando, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ou manda pelo chat. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a partir de segunda-feira, vamos começar a utilizar a plataforma da Microsoft Teams. Então, quem já não pegou aí, pegue, e vocês vão entrar pelos agendamentos, né? Então, vocês vão lá no calendário. Aí no calendário de vocês vão estar as aulas e os horários das aulas, todos os dias. Você clica por ali para entrar para a sala. Tá? Então, é bom prestar atenção. Segunda-feira, com certeza, vai ser um dia com algumas certas dificuldades. Mas é bem tranquilo também. É uma ferramenta até melhor do que as ferramentas que nós estamos utilizando atualmente. Tá bom? Então vamos lá, gente. Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar. Ó, tem um primeiro exercício aqui na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, vamos fazer esse exercício juntos. Rapidinho aqui para a gente ganhar tempo aqui que vai nos ajudar. Sobre o período entre guerras, né? Assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, o fim da Grande Guerra, com a derrota da Alemanha, levou os países aliados a pensar em um período de prolongada paz no continente. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Digita aí rapidinho, vamos lá, rapidinho, vamos fazer esse negócio. Ou abre o microfone e diz para mim se é verdadeiro ou falso. Sem perder tempo, gente, vamos. Ó, já colocou aqui, apareceu. Pedro colocou que é verdade. Concordo, então, tá certo, Pedro. É verdade. Tá? Havia-se sim um pensamento que após a Primeira Guerra Mundial haveria um período de prolongada paz. Muito porque o principal inimigo havia sido vencido. Muito bem, Marcela. Verdadeiro. A segunda afirmativa. A ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos principais fatores para que a Europa voltasse a se armar. Verdadeiro ou falso?
Giovana está digitando lá também. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode abrir o microfone e falar, que dá um delayzinho aqui. Verdadeiro, muito bem, Marcela e Giovana também, tá? Verdadeiro. A Giovana está perguntando o verdadeiro por quê, né? Da primeira, Gi. Então, assim, se é da primeira, é quando acabou a Primeira Guerra Mundial, havia-se uma crença que, como foi a Alemanha, em tese, que havia começado a Primeira Guerra Mundial, então surge também uma ideia de que, uma vez derrotada a Alemanha, não haverá mais conflito, não haverá mais problemas. Então, nós agora teremos uma paz, até uma paz bem mais prolongada. Essa era a crença. Tudo bem? Então, por isso que é verdadeira a primeira. A segunda é verdadeira também, porque conforme o nazismo na Alemanha foi aparecendo, foi surgindo, foi crescendo, as outras potências europeias também começaram a se armar. Né? Então, como eu digo, fascismo, a própria Alemanha, então todas elas se armaram aí, tá bom? Terceiro, vamos lá. A Alemanha perdeu a Grande Guerra, mas manteve seu território intacto graças à atuação dos seus ministros. Verdadeiro ou falso? Só lembrar do Tratado de Versalhes. Um dos pontos do Tratado de Versalhes, muito bem, Marcela, um dos pontos do Tratado de Versalhes era a Alemanha perder parte do seu território, né? E também das suas colônias. Falsa, muito bem. A última agora, a criação da Liga das Nações, a criação da Liga das Nações não conseguiu evitar que o partido de extrema-direita chegasse ao poder na Itália e na Alemanha, pregando a vingança contra os vitoriosos. Essa daqui é verdadeira ou falsa? A última. A última é verdadeira. Muito bem, Giovana. A última é verdadeira. Tá bom? A Liga, lembremos que a Liga das Nações, ela foi aquele órgão criado na tentativa de promover a paz. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre ela aí. Exercício 2. Vamos lá, exercício 2. Sobre o governo de Adolf Hitler e a Alemanha pós-guerra, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, Hitler, ao chegar ao poder, correspondeu aos anseios da população alemã pelo fim do desemprego e pela volta da estabilidade econômica. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Nós estudamos sobre isso. O Pedro já está ditando. Manda aí, verdadeiro ou falso? Pedro mandou verdadeiro, muito bem. Lembremos que a Alemanha estava detonada e aí o Hitler é o grande responsável por salvar a economia. Tá? Então, ele então atende o anseio da sua população. 2. A manutenção e respeito às cláusulas do Tratado de Versalhes caracterizam a Alemanha nazista. Ela respeitou o Tratado de Versalhes? Não, né? Já não precisa nem muito longe aqui, é falso. O Tratado de Versalhes era o grande inimigo para o Hitler. E a última, o Partido Nazista, com o objetivo de se fortalecer no poder, estabeleceu intensa perseguição aos socialistas alemães. Falso ou verdadeiro? Vamos lá. Verdadeiro, alternativa D. Isso, muito bem. A 1 e a 3 são verdadeiras. Por isso que não podemos afirmar que o nazismo era. Isso é um dos motivos, tá? Mas não podemos afirmar que o nazismo e o fascismo são movimentos de esquerda, tá? Mesmo que o nome pareça. Eles eram movimentos de direita, abertamente declarados, e também
não gostavam do socialismo. Se não fosse assim, com certeza eles não chegariam ao poder da Europa, muito porque o pessoal tinha um dos principais receios que eles tinham era o receio contra a literal ascensão do socialismo na Europa, tá? Então, esses aí são os motivos. Vamos lá. Falando então em Segunda Guerra, nós vamos pensar um pouquinho aí no que foi a Segunda Guerra. Eu sei que esse é um momento da história que muitos alunos têm aquele desejo, aquela vontade, mas é um momento bem triste, né? Olha aí a capital de Berlim, como é que ficou após os bombardeios, né? Então, só para você ter ideia, foi um dos momentos mais trágicos. O século XX, o começo do século XX, foi muito trágico, né? O escritor, historiador, escritor inglês Eric Hobsbawm, ele faz uma seguinte declaração no seu livro A Era dos Extremos. Ele tem uma trilogia, ele tem vários livros, mas ele tem uma trilogia chamada Eras, né? Então ele tem a Era do Capital, a Era dos Impérios, e essa última é a Era dos Extremos. E nesse livro ele diz que o século XX foi o século mais sangrento da história humana. Nenhum século, nenhum período histórico se comparou ao século XX. Tamanha foi a destruição. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? As guerras da Coreia, Vietnã e tudo mais. Outro ponto importante também de se falar foi a gripe espanhola, já que a gente está convivendo aí numa pandemia, né? Mais ou menos em 1920, né? 19 para 20, né? Não tem coincidência, parece bem coincidente, ocorreu um surto, aí, uma pandemia mundial muito semelhante ao que nós estamos tendo agora. A questão é que essa matou muito mais, né? Muito porque você não tinha toda a tecnologia e todo o sistema de saúde que se tem hoje. Então, esse é um ponto importante para nós. Tá? Mas vamos lá. Falando um pouquinho aqui sobre o contexto europeu entre guerras, só para nós lembrarmos, né? Então, nesse contexto da Europa entre guerras, nós temos a descrença nas democracias liberais, ou seja, o liberalismo econômico e o capitalismo liberal, eles estavam em crise desde 1929. Não apenas crise financeira, mas crise também ética e moral. As pessoas olhavam a esses sistemas e já não davam a ele mais valor, né? O discurso democrático parecia não fazer sentido. E aí um discurso radical fazia muito mais sentido. Por mais que queremos expressar, né, às vezes, os nossos medos, e aí vem os aproveitadores, né? Geralmente os aproveitadores vêm aparecendo com aquelas frases de efeito, né? Com aqueles símbolos aí que você quer colocar, né? Que as pessoas olham e consagram determinados tipos de pessoas, a gente precisa tomar cuidado, né? No caso aqui, as descrenças aí foram dando origem a situações radicais na Europa, tá? Contribuídos também, por isso que eu estou falando, pela essa instabilidade política e econômica em vários países. Lembremos que todos esses países tiveram, principalmente a Alemanha, a Itália, né, onde surgiram o fascismo e o nazismo, né, Itália, fascismo, Alemanha, nazismo, nós tivemos uma crise política aprofundada, ao ponto de entrarem em choques, ao ponto dos governos aí ficarem completamente aí atônitos. Então, tudo isso daí é muito importante, né? A gente ficar e pautar muito claramente. A economia, com a crise 29, que vai gerar desemprego, também é um ponto a ser marcado. E aí nós temos a
polarização ideológica, né? Entre comunismo e entre fascismo, né? Coisas que nós estamos vendo até nos dias atuais e precisamos tomar cuidado com qualquer forma de polarização, né? Isso é perigoso, principalmente para nós. Ali foi apenas fermentando, né? Essas disputas foram apenas fermentando cada vez mais. Esse aqui é o contexto que nós estamos vendo da Europa ali. E, por último, não menos perigoso para os capitais internacionais, principalmente os capitais europeus, né, a consolidação e modernização do Estado socialista soviético. Né? Havia acabado principalmente a guerra civil, né? Então os socialistas haviam ganhado, né? O Exército Vermelho havia vencido, e agora o Estado soviético estava consolidado e estava agora se modernizando. Isso vai causar aí um certo sinal de alerta aos burgueses europeus, né? Principalmente com a tentativa também na Alemanha, né, de se colocar um governo socialista na Alemanha, mas que no final pendeu um governo social-democrata, né, que deu vários problemas, mas também que foi minado, né, a chamada República de Weimar, né, a República de Weimar. E principal aqui para nós fecharmos essa primeira parte, o recrudescimento do nacionalismo e o sentimento revanchista alemão. Tá? Então, a Alemanha perde a guerra, mas aquele sentimento revanchista permanece. Tudo isso aqui, juntos, forma aí um caldo explosivo, né, que nós teremos, ou que levará à Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Professor, você acha que talvez esse número seja quebrado pela nossa situação, que o século XXI talvez seja o mais mortal? Assim, não acredito, Pedro, que nós tenhamos um século mais mortal. A verdade seja dita que nós temos tecnologia para ser, tudo bem? Nunca antes na história do mundo você teve tanta tecnologia de destruição tão mais aperfeiçoada. Porém, não vejo climas para uma terceira guerra mundial, não vejo clima para situações mais complicadas. A princípio, né, nós estamos ainda começando o século XXI, nós estamos, né, nós estamos 20 anos aí, né, do século XXI, então tem muita coisa. Os primeiros 20 anos do século XX já havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial, né? E nós estávamos já dentro de uma pandemia, que era a pandemia da gripe espanhola. Então, morreram muitas pessoas. Eu não acredito que seja um século mais violento, mas nós teremos um século de muitas transformações. Né? Então, vamos começar pelo fim daquele mundo que nós conhecíamos, né? Aquele mundo que nós conhecíamos antes da Covid-19, ele já não existe mais. Nós vamos ter que repensar as nossas relações com o mundo, a natureza, as outras pessoas. A gente precisa ter que mudar tudo isso daí. Então, agora sim, se você me perguntar se eu acho que não haverá mais guerras, aí é uma outra situação, né? É uma outra, porque guerras nunca acabaram. Talvez não tivemos guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas guerras continuam, né? Seja na África, seja na Ásia, os Estados Unidos bombardeando o Oriente Médio. Então, nós temos várias situações aqui. A Ana pergunta: acho que ele não está vendo o chat. Não estava mesmo vendo o chat. Você precisa me chamar aí. Eu também acho, depois ele, né? Pedro, sim. Né? Você está digitando mais um pouco aí. Algumas vezes, como eu estou na outra tela, o chat para mim não aparece. E o Skype tem hora que dá uma variada e as perguntas não vêm. Principalmente hoje, dia de guerra civil. Então,
Guerras civis, Pedro, nós temos hoje, se a gente for contar, temos muito menos guerras civis, né? Do que foi principalmente o final do século XX, décadas de 70, 80, né? Principalmente na África e na Ásia. Hoje você tem muito mais aquilo que a gente chama de terrorismo moderno, né? Grupos, principalmente na Ásia e na África, né, radicais. Por exemplo, na África, na Nigéria, a gente pode citar o Boko Haram. No Oriente, a gente pode citar grupos aí como o ISIS. Então, você tem disso. Mas você tem menos ditaduras hoje, né? Você não tem tantas ditaduras quanto nós temos ou tínhamos naqueles períodos. Então, a princípio, nós estamos numa certa, não vou colocar uma certa paz, mas você não tem as agitações que o século XX teve. E é incomparável, tá, gente? Dizer que a gente tem ainda guerra civil na Síria, que ninguém fala mais nada, mas ainda ela existe lá, um quadro aí que se leva mais de 8 anos. Nós temos problemas no Iraque e no Afeganistão, né, e uma instabilidade generalizada em Israel, né, que por causa do Covid deu uma diminuída aí. Mas não se compara nada ao século XX. Né? O século XX foi, e aí sem dúvida nenhuma, né, o mais sangrento. Se você contar somente a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sem contar a pandemia, nós tivemos mais de 100 mil mortos. Né? 100 milhões de mortos, perdão. Quase 100 milhões de mortos. Então morreu muita gente entre as duas grandes guerras aí. Então, e toda a estrutura que ficou depois disso, né, nós hoje já não temos. Não existe um outro sistema para rivalizar com o capitalismo. Né? Mesmo o capitalismo mal das suas pernas, nós não temos um outro sistema para rivalizar com ele. Vamos continuar aqui mais um pedaço. Né? Nós temos, então, no contexto aí ainda da Primeira Guerra, né, no contexto do período entre guerras aqui, nós temos a ascensão de regimes totalitários que nós já estudamos, né? O nazismo e fascismo na Itália e na Alemanha, né? E na Alemanha de 1930 nós temos aí a remilitarização e a recuperação econômica, caso que nós percebemos, né? Já estudamos e como respondemos no nosso exercício, né? A Liga das Nações, que era a instituição que deveria, de alguma forma, aí, ser a linha para tentar trazer a pacificação, né? Impedir novas guerras, fracassa totalmente. Né? Esse órgão não teve a capacidade, a condição de minimizar qualquer forma de conflitos. Então, fica preso dentro disso aí também. Então, é só para a gente falar dos contextos que nós estamos vendo aqui. Página de número 33, vocês podem marcar aí, né, coisa que vocês já viram, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Né, o segundo e o terceiro. Depois vocês vão marcar aí também o quinto e o sexto, tá? Segundo, o terceiro, quinto e o sexto. Não tem mais perguntas aqui no chat. Tem aqui mais uma pergunta. Prof, depois da aula, posso chamar no privado para você me enviar o link dos slides? Sim, Rafaela, pode chamar, sem nenhum problema, tá? Melhor até... pode chamar, não tem? Pode mandar, tá? Vamos seguir aqui então, vai. Vocês marcaram aí, vamos começar aos poucos. Aí lembremos que o Hitler, em 1933, ele se torna o chanceler na Alemanha. Em 1934, com a morte do Hindenburg, né, que era o presidente da Alemanha,
O Hitler, então, assume as duas cadeiras, a cadeira de chanceler e a cadeira de presidente, se tornando o Führer, né? Então, o grande líder. Em 1935, o Hitler rompe com o Tratado de Versalhes, né? Então ele vai romper. A gente fala 35, apesar que em 36 eu coloquei aí, é porque em 35 ele começa a construir armamento, né? Lembrem que para salvar a economia da Alemanha, uma das táticas utilizadas pelo Adolf Hitler foi literalmente o uso do militarismo. Então ele vai ao uso do militarismo aí para conseguir salvar a Alemanha. Então ele rompe, mas em 33 fica mais claro isso daí. E aí, em 36, nós temos o processo expansionista. Tá? A Alemanha começa a expandir o seu território. Então, em 36, o Hitler retoma a região da Renânia, que havia sido desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. Era uma antiga colônia alemã, um antigo país alemão, né? No caso aqui, era um pedaço já da Alemanha. Né? Vocês têm isso na página 33, no quadrinho lá embaixo. Então, ele ocupa a Renânia, que depois, mais tarde, ele vai retomar a Alsácia-Lorena, que era importante para ele, mas aqui. Em 37, ele assina com a Itália, o Japão, aquilo que vai ficar se tornado Pacto Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo é a assinatura desse tratado, né, de uma aliança militar que eles chamavam Aliança Militar Anticomunista. Tá? Então, vai ficar muito claro isso aí. Eles não gostavam do comunismo. Então, qualquer fala que eles eram comunistas, aqui está. Eu já estou dando milhares de pontos, mas o ponto central está aqui. Tá? Então, tem essa assinatura que se assemelha, por exemplo, à assinatura lá da Primeira Guerra Mundial, né? Quando nós tivemos a Tríplice Entente e a Tríplice ou as potências centrais, né? A Tríplice Aliança. De novo, a Alemanha está se precavendo aqui. Em 38, o Hitler vai anexar a Áustria, né? Que já era, lembremos que o Hitler era austríaco, né? Então havia uma certa proximidade entre alemães e austríacos. Aí o Hitler vai anexar a Áustria. Para mim, acho que era mais um sentimento mesmo de raiva que ele tinha da sua terra natal. Então ele dá meio que esse passo aí, mas tudo bem. Reivindica também os suetos na Tchecoslováquia. O que era a Tchecoslováquia, os sudetos da Tchecoslováquia, né? Tchecoslováquia era um país que está caminhando já para o socialismo, né, Tchecoslováquia, e os Sudetos era uma região que estava densamente povoada por alemães. Então, o Hitler vem com a desculpa que ele está apenas tomando para si terras que já são terras alemães. Lembrem do Mein Kampf que eu falei para vocês. Na minha luta, os 3 pontos do Mein Kampf era raça ariana, espaço vital alemão e antissemitismo. Então, aqui, o que era o espaço vital alemão? Né? Garantir à Alemanha a quantidade de terras necessárias para que ela se reafirme como grande potência. Então, essa aí era a vontade do que nós temos aqui nos Sudetos. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não tem mais nada, nenhuma pergunta. O pessoal está acompanhando bem. Tudo bem? Então, nós temos isso. E a Itália começa... Eu tenho uma dúvida. Fala, Gi. Você falou agora de 3 nomes. O terceiro eu não entendi. Qual o terceiro nome? Você está falando do Mein Kampf? Isso. Raça ariana,
espaço vital alemão e antissemitismo. O ódio contra o judeu. O ódio contra o judeu. Entendi. O antissemitismo é aquela política que coloca os judeus como culpados, né, de não se ter uma raça perfeita, ariana. E aí começa todo o processo de perseguição aos judeus que vai resultar nos campos de concentração. Entendi, professor. Muito obrigada. Por nada, Gi. Vamos continuar aqui, mais um pedacinho. E a Itália, então, ameaça a Albânia. Né? A Itália começa também o seu processo expansionista na região central da Europa. Então, nós estamos vendo aqui que está começando, né, a ferver aquele caldo que eu estava dizendo para o Pedro. Por isso que a gente não tem, Pedro, o que tem o século XX. Essas movimentações são todas movimentações violentas. Sem contar, por exemplo, que a gente já viu, a Guerra Civil Espanhola, né? O quadro de Guernica, que eu mostrei e falei para vocês. Então, o negócio está fervendo, o caldo está azedando para todos os lados aqui. E por último aqui, nós temos a Liga das Nações, com a chamada política de apaziguamento, né? A França e a Grã-Bretanha toleram o expansionismo, tanto alemão, italiano e japonês, muito porque, 2 pontos para mim. Primeiro ponto é que, a princípio, eles estão invadindo ou países que são socialistas, ou países que estão flertando com o socialismo. Esse é o primeiro ponto aí. Então, os países que estão flertando com o socialismo, então, para eles, até assim, ó, até legal, o Hitler está fazendo até um favor para mim. E o segundo ponto é que eles superestimaram o Hitler e o eixo. Né? Então, tenho para mim, são bobões, sabe? Não, pode deixa ele falar o que ele quer, deixa ele colocar o que ele quer colocar, porque bobão, esse cara aqui é meio... Não leva não o que ele fala. Deu no que deu. Coisas que a gente precisa observar muito hoje também. Tá? Então aqui está um mapinha semelhante, o mapinha que vocês têm na página 33, né? Então, aqui, né, esse pedaço aqui, então, era a antiga Renânia, que ele assume aqui também, né? Mais um pedacinho que está aqui é Sarre, né, que nessa foto não aparece, mas depois o que eu disse para vocês, ó, em 38 ele anexa a Áustria, 38 também os Sudetos, que é essa região aqui da Tchecoslováquia, tá? E aí 39 ele vai fixar mais gente aí, mas depois a gente vê isso daí, tá? A gente vai chegando aos poucos aqui. Aqui ainda falando sobre os antecedentes da guerra, né? Nós temos, então, já feito isso. Vira a página aí, por favor, página 34. Na página 34, vocês podem marcar os 2 primeiros parágrafos. Não, marca só o segundo, perdão, desculpa. Marca só o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro. Marca o segundo e o terceiro. Conforme o processo expansionista alemão, nós vamos ter a Liga das Nações querendo meio que brecar o Hitler. Né? A Liga das Nações está até aqui embaixo. Aqui. Vai ocorrendo, então, a Conferência de Munique, né? Munique, na Alemanha, uma conferência entre Grã-Bretanha, França, né? Vão conversar com o Hitler e junto dele está o Mussolini. É uma foto histórica aqui. Tá? E aí, aqui para mim é o grande erro. Que eles vão falar assim pro Hitler. Hitler, tá, beleza, você entrou lá nos Sudetos, na Tchecoslováquia, a gente vai permitir a você que você fique com os Sudetos, tá? Mas você vai prometer para nós que você não vai invadir mais ninguém. O Hitler, pode deixar. Né? Logicamente que ele não cumpriu. Aqui nós temos uma foto histórica, né? Em ordem, aqui nós temos Benito Mussolini, Adolf Hitler, o primeiro-ministro francês, né? Eduardo Daladier, né? O Daladier, e aqui Arthur Neville Chamberlain, que era o ministro também
ali o primeiro-ministro da Inglaterra. Né? Todos esses aqui, né, esses dois aqui não deram tanta... Para eles, o Hitler seria meio bobão. E aí, em 39, nós temos uma assinatura de um pacto importante, que é o Pacto Germano-Soviético, conhecido também como Pacto Molotov-Ribbentrop, né, o nome dos dois ministros que assinaram, né? Aqui é o, se eu não me engano, esse aqui é o Molotov, tá? Aqui, ó, veja quem está aqui atrás, ó, ó o Stalin aqui, ó, ó o Lenin aqui, ó, ó quem apareceu aqui, o tio Lenin e o tio Stalin, né? Logicamente que esse pacto está sendo assinado em uma região da União Soviética. E o que era esse pacto aqui? A Alemanha não queria cometer o mesmo erro que ela cometeu na Primeira Guerra Mundial. Qual foi o grande erro da Alemanha na Primeira Guerra Mundial? Ela abriu duas frentes de batalha. Ela abriu uma frente de batalha para a Europa Ocidental e uma frente de batalha para a Rússia, que não era União Soviética ainda. O Hitler já estava nos planos do Hitler, eu vou invadir, eu vou fazer guerra, então eu não posso ter duas frentes de batalha. Depois eu resolvo o meu caso com os soviéticos. Então ele cria um pacto de não agressão, no qual ele colocava o seguinte, ó, eu vou atacar a galera, tá? Eu vou deixar muito claro para você que eu vou atacar o pessoal, só não vou atacar você. Então você promete para mim que não vai também interferir na guerra, juntamente comigo, e de ganho, tanto para mim quanto para você, nós vamos dividir a Polônia entre nós dois. Beleza, Stalin? Maravilha, Hitler. Está fechado o acordo entre nós dois. E aí, nós temos então o que vai ser o início da Primeira Guerra Mundial. Eu já estourei 4 minutos do nosso tempo aqui. Gente, alguma pergunta? Acabei nem vendo o relógio. Alguma pergunta? Alô? Alô, o povo foi tomar café e me abandonou. Oi, eu tenho uma pergunta. Pergunta, Gi, pra gente terminar. O Hitler fez um acordo, então, com Mussolini, beleza, falou, ó, não vou... Não foi o Mussolini, foi o Stalin. O primeiro acordo, aquele acordo... Primeiro acordo. Não, o primeiro acordo era um acordo de aliança militar. Que é assim, eu te ajudo, você me ajuda. Então, Mussolini, Hitler e o Hirohito, que era o imperador do Japão, fecharam um acordo entre eles. Se alguém atacar vocês, eu te ajudo. Se alguém me atacar, vocês me ajudam. Beleza? Beleza. Tá, mas aí você falou que, tipo assim, ele fez um trato que ele não ia atacar mais ninguém e descumpriu esse trato. Então, aí não foi que ele fez, aí foi a Conferência de Munique. A gente volta aqui para a Conferência de Munique. Né? Quando ele ocupou os Sudetos, a Grã-Bretanha e a França ficaram preocupadas com o seu processo expansionista. Então, falaram para ele, ó, a gente permite que você anexe o Sudeto, mas você promete para nós que não vai atacar mais ninguém. Ele falou, tudo bem. Só que, logicamente, que ele não cumpriu essa conferência de Munique. Entendi. Aí depois teve o pacto contra os soviéticos. Aí, esse sim, o Hitler tinha um plano, eu vou provocar guerra na Europa, porém não posso abrir duas frentes de batalha. Aí ele vem, né, aqui está o tio Stalin, né, o Stalin, o Joseph Stalin, e ele fala para o Stalin, ó, nós vamos fazer um pacto aqui, nesse pacto eu não vou atacar vocês e você também não vai me atacar, beleza? Beleza, o que eu vou ganhar em troca disso? Eu vou invadir a Polônia e quando invadir a Polônia, metade da Polônia é sua. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá? Então, logicamente. Lógico, nenhum desses pactos aqui ele cumpriu, porque tudo depois ele voltou a quebrar. Esse segundo aqui depois a gente vai ver. Deu para entender, Gi? Sim, senhor, muito obrigada. Por nada. Se tiver mais alguma dúvida, não tendo dúvida, gente, não quero atrapalhar a próxima